Olá pessoal, tudo bem? Tô de férias com a família aqui em Monte Verde, mas não podia deixar de gravar um vídeo rápido para falar da situação que acontece hoje com o meu povo, os drusos, na Síria. Essa confusão danada que está envolvendo o governo sírio, Israel e os drusos, e entender o porquê desse movimento todo naquela região. Para começar, né, os drusos são um povo barra religião que vai romper com o xiismo por volta aí do ano 1010 depois de Cristo. Esse branch, né, do Islã, ele é muito diferente das outras matrizes islâmicas, principalmente xiitas. Por quê? Porque nós fomos muito influenciados pelo hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Isso gerou uma religião muito diferente, que vai trazer elementos do Islã, do judaísmo, do hinduísmo e do budismo. Tanto que essa perspectiva religiosa, o druzismo, é uma das poucas que acreditam também na reencarnação dentro do mundo árabe. Um outro ponto que é diferente do druzismo é que os drusos não têm a obrigação de rezar 5 vezes ao dia, os drusos são monogâmicos, e aí vários outros elementos que nos distanciam do Islã. Nós respeitamos muito o Islã, nós temos ali muitas influências do Islã, mas é uma fé diferente. E isso faz com que muitos grupos mais radicais dentro do islamismo vejam os drusos como um grupo um grupo que não é aceito, não é? É como se fosse um grupo perseguido por essas partes mais radicais do Islã. Nós somos quase que infiéis para esses grupos mais radicais. O que acontece com a Síria hoje? A Síria vive um momento em que ela busca uma unidade nacional. A Síria é um país multiétnico religioso. A maioria do povo sírio é muçulmano sunita, mas existe ali uma minoria alauíta muito importante, por volta de 12%, uma minoria cristã muito importante, por volta de 10%, e uma minoria drusa, também ali 4%, 5%. Isso vai depender ali do centro de investigação. Mas, e isso se manifesta geograficamente também na Síria. Então, quando a gente pensa os alauítas, eles estão mais no Mediterrâneo, na costa da Síria. Quando a gente pensa nos cristãos, eles estão em algumas cidades do norte, como Alepo, em algumas cidades como Homs, e também em Damasco, em outros grandes centros. Da mesma forma, quando a gente pensa os drusos estão principalmente na região metropolitana de Damasco, lá em Jaramana, onde eu tenho parentes lá também, e no sul da Síria, numa região conhecida como Jabal Druz, que é também, em árabe, né, significa Montanha dos Drusos. Historicamente, essa área sempre foi povoada pelos drusos. Inclusive, durante o mandato francês, a França tentou criar no sul da Síria um estado para os drusos. E os drusos não aceitaram. Inclusive, uma das revoltas sírias contra a presença dos franceses foi justamente pela unidade da Síria. E um grande guerreiro druso, chamado Sultan El-Atrash, vai lutar contra os franceses para não permitir a fragmentação da Síria. Mas o que acontece hoje? Quando acaba a guerra na Síria, a princípio com o fim do governo do Bashar al-Assad, quem toma o poder é um ex-combatente de grupos mais radicais chamado Al-Julani, que inclusive tem um passado ligado à Al-Qaeda, ligado ao Estado Islâmico, depois rompe com eles e busca uma vertente mais moderada. Mas o Al-Julani, que depois assume seu nome de origem verdadeiro, né, que é Al-Shara, ele vai buscar então diminuir as tensões sectárias na Síria. Eu esqueci de falar de uma outra minoria muito importante síria também, ao norte, que são os curdos. Os curdos são muito importantes para essa história da Síria, né? E quando acontece isso, né, essa nova Síria, o maior desafio foi como que esse governo sírio, que é agora comandado pela maioria, pelos sunitas, Al-Julani é sunita, vai lidar com as minorias. Essa foi a grande preocupação. E essa grande preocupação, ela está muito ancorada
nessa luta existencial pelas minorias cristãs, alauítas, curdas e druzas pela sobrevivência. O Julani, quando ele assume o poder, o HTS, Hayat Tahrir al-Sham, que é o grupo que apoiou, né, que é liderado pelo Julani, ele não é formado só por um grupo, ele é formado por vários grupos sunitas, alguns mais radicais, outros menos radicais, outros inclusive atrelados, né, historicamente ao Estado Islâmico. Isso tem gerado muito problema na Síria, principalmente com as minorias. Aconteceu alguns meses atrás, na região dos alauítas, massacres contra os alauítas. Aconteceu também, de vários momentos, alguns grupos ligados ao HTS também colocar fogo em igrejas cristãs dentro da Síria. E agora, esse movimento no sul da Síria, né, na região do Jabal Druz, onde os drusos estão. E os drusos, eles têm uma posição muito clara. Qual é? Nós queremos uma Síria unida, mais laica. Mais laica. E o movimento que sinaliza é uma Síria em que os sunitas têm muita força e estão tentando, pela força, um Estado muito centralizado em Damasco, marginalizando os grupos minoritários. Então, só esse panorama, e isso, de certa forma, sinaliza o que está acontecendo com as minorias na Síria. E o que acontece lá no sul com os drusos? Acontece que os drusos têm tido uma relação tensa com a HTS, porque os drusos querem garantir que a sua sobrevivência vai continuar existindo, não é? E para eles, quanto mais religioso um Estado, mais distante da sobrevivência das minorias. Então, o medo dos drusos, assim como dos alauítas, dos cristãos e dos curdos, é que um governo religioso na Síria coloque em risco as minorias. E quando a gente pensa a relação de Israel com isso, né, a região do Jabal Druz está muito próximo do Golã, né, e do Golã que foi ocupado por Israel em 1967. E justamente essa área do Golã, ela era majoritariamente povoada pelos drusos, né? E a relação dos drusos com Israel é uma relação que mistura afetividade, história, narrativa. Os drusos são muito respeitados em Israel. É uma das poucas minorias árabes dentro de Israel que consegue servir o exército, servir a polícia, que está, né, na atividade política, que serviu em altos postos da política israelense. O único árabe que foi ministro de Estado em Israel, na história de Israel, foi um druso, ali no Ministério das Relações Exteriores, há um tempo atrás. Então, os drusos têm uma relação importante com Israel, muito em razão da história, ou história, de que quando no processo de independência de Israel, os drusos disseram, vejam só, se vocês respeitarem nossa comunidade, nós respeitaremos Israel. Israel, então, vai respeitar as comunidades drusas e os drusos vão defender o Estado de Israel. Isso gerou um punhado de problema, porque os drusos, eles estão majoritariamente no Líbano, em Israel, na Síria, um pouco na Jordânia e uma migração pelo mundo, né? São poucos drusos, alguns dizem que são só 3 milhões de drusos no mundo inteiro. E cada comunidade drusa, ela está muito ligada a essa comunidade nacional. Então, os drusos libaneses têm uma relação com o Estado que é diferente dos drusos israelenses, dos drusos sírios. Mas quando uma coisa dessa acontece, em que os drusos começam a ser mortos por milícias sírias, sunitas, na sua própria casa, na sua própria terra, isso de certa forma vai iniciar um movimento de unidade entre os drusos. E os drusos de Israel, que estão a 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros do massacre que acontece hoje contra a nossa comunidade, eles vão pedir ajuda a Israel. Israel vai agir guiado por algumas questões. Uma delas, tudo bem, a relação de afetividade e a relação de amizade com os drusos que estão na Síria e em Israel. Tá bom. Mas existe uma outra questão nisso também. Para Israel não é interessante um sul da Síria militarizado. Então isso também é algo importante para Israel, não permitir uma presença forte do HTS ali naquela região. Então são vários elementos complexos que vão explicar o porquê da ação israelense.
Mas hoje, acho que hoje é dia 16, não é isso? 16 de julho, Israel bombardeou Damasco em vários lugares importantes, o Palácio Presidencial, nas proximidades do Quarteirão, né, onde está a Mesquita Omida em Damasco, que é um lugar espetacular, que eu conheço. Também conheço Suaida, onde está acontecendo os enfrentamentos, a cidade de Suaida, no sul da Síria. Em vários postos de comando e controle do governo sírio, para dar uma mensagem. Parem de tentar pela força dominar os drusos. Pare de usar suas milícias para forçar um Estado sírio unido a partir da violência e da morte, né? E então ele tenta bombardear essas partes da Síria para dar esses sinais. Parece que agora um cessar-fogo foi alcançado com os drusos de Suaida e o governo sírio. Mas isso muito em razão da resistência dos grupos drusos que estão defendendo a comunidade drusa no sul da Síria e, ao mesmo tempo, da ação forte de Israel contra o governo sírio apoiando os drusos. O que eu gostaria de falar no final desse vídeo é dizer que isso não é um cenário só do bom e do mal, do certo e do errado, porque existe muita coisa em disputa. O mais importante hoje seria uma Síria unida, e há de se ter um caminho para que não exista só um Estado druso, um Estado cristão, um Estado curdo, um Estado alauíta, mas que seja possível a criação de uma Síria unida, que respeite suas minorias. Mas também não pode ser uma Síria que pela força e pelo massacre mate as suas minorias. Então esse é um outro ponto importante da gente poder fazer essa reflexão. Os drusos no Líbano também estão divididos, porque todos clamam por uma política que possa defender seus parentes e suas famílias, e os drusos e a religião drusa na Síria. Mas ao mesmo tempo, muitos drusos no Líbano veem o movimento de Israel como um movimento de tentar fragmentar a Síria. É quando a política, a religião, essas coisas se misturam. Mas quando as pessoas começam a morrer, suas famílias são exterminadas, o que nós vamos entender disso? Vamos entender que nós temos que buscar proteger nossas famílias, nossas casas, proteger nossa forma de pensar. Isso torna essa situação tão séria e tão grave. Como druso, meu coração é dilacerado pelo que acontece com os nossos irmãos e irmãs drusas na Síria. E por isso que minha mente pede, né, e meu coração clama para que as pessoas de boa fé no governo sírio busquem um outro caminho para buscar a unidade síria. E que, de fato, todos aqueles que possam encontrar um caminho para a paz entre drusos e sírios, que eles possam aparecer com força e, a partir daí, então, encontrar um caminho de respeito às minorias sírias, os drusos, os cristãos, os alauítas, os curdos, os xiitas, os ismaelitas e todas as outras denominações, os católicos, os melquitas, as minorias confessionais cristãs dentro da Síria, que todas possam ser respeitadas dentro de uma Síria democrática, laica e com respeito à sua história, que é uma história muito importante para o Oriente Médio. Então nós temos ali uma situação gravíssima, rogando a Deus que possa ter uma solução para acabar com a morte de inocentes e que os drusos e as minorias sírias e que a Síria possa encontrar um caminho de estabilidade para o futuro. Muito obrigado e o meu abraço.